O Trabalho Legal começa agora e você vai ver. Saiba quais são os direitos de quem trabalha no período noturno. É preciso tomar algumas precauções com a rotina para não ter problemas de saúde. A tecnologia faz parte do dia a dia da população brasileira e também está presente no ambiente de trabalho. Mas é preciso cuidado para não exagerar e prejudicar o serviço. E ainda, acompanhe a rotina do profissional que tem um cuidado todo especial com a saúde dos animais. Conheça mais sobre o médico veterinário. Tudo isso e muito mais, agora no Trabalho Legal. O Trabalho Legal é o programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. O trabalhador noturno tem alguns direitos específicos que precisam ser garantidos pelo empregador. Mas esse profissional também precisa ficar atento à rotina para não prejudicar a saúde e a qualidade de vida. Fim de tarde, mais um dia de trabalho terminando. Mas não para todo mundo. Enquanto a maioria dos trabalhadores está começando a descansar, outros estão iniciando os serviços, como é o caso do Simplício. Eu trabalho das 19 às 7 da manhã, à noite, saio às 7 horas da manhã, chego em casa, tomo café da manhã, durmo até umas 2 horas. Aí à tarde eu acordo, fico em casa tranquilo. À tarde eu vou fazer aquela caminhada, tem que fazer exercício, né? À noite eu vou dormir e é só isso mesmo, tranquilo. Há 12 anos trabalhando em escala 12/36, ou seja, noite sim, noite não, o supervisor de segurança afirma que o trabalho noturno tem algumas vantagens. Eu prefiro trabalhar à noite, né? Porque eu já me adaptei bem. Para mim, de dia eu tenho um dia livre, né, para resolver qualquer coisa, sem pedir para ninguém. É tranquilo. Mas é justamente nesta falsa impressão de tempo extra que mora o perigo. O médico do trabalho explica o motivo. O ideal seria sair do trabalho, vai para casa, toma um café da manhã normalmente, procurar dormir, repousar. Até pelo menos meio-dia. Meio-dia almoçar, aí vai resolver algumas coisas que tem que fazer, que em vez de eles fazerem de manhã, como eles fazem direto, quero fazer de manhã. Para dormir à noite, normalmente, senão não dorme à noite, está cansado no dia seguinte. E é muito comum você ver alguém dormir, não, eu dormi, estou de pé 24 horas, dormi 2 horas, 3 horas. Não tem um organismo que foi feito para isso. Nos centros urbanos é considerado trabalho noturno atividades realizadas entre 10 da noite e 5 da manhã. E por conta do desgaste biológico de quem trabalha no período, a lei estabelece uma recompensa financeira chamada de adicional noturno. A hora de quem trabalha à noite também é contada diferente. Neste caso, 1 hora é igual a 52 minutos e 30 segundos. Como adicional noturno, ele é pago para o trabalhador que exerce atividade laborativa das 22 às 5 horas da manhã. Se ele exercer atividade mista, esse adicional será computado a partir das 22 horas. Então, se ele entra, vamos supor, às 18 horas e trabalhar até meia-noite, então ele vai receber 2 horas de adicional noturno. Da mesma forma, se aplica também no caso do trabalhador que entra às 10 horas e sai, por exemplo, às 6 horas da manhã. Quem trabalha até depois das 5 da manhã tem o direito de receber o adicional de acordo com uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho. Entende-se que o horário é noturno, porque às vezes o trabalhador ele trabalha ali até 8 horas da manhã. Né? É um desgaste, não tem por que não pagar. Então a súmula 60 do TST prevê esse pagamento em que o trabalhador também é beneficiado caso ele ultrapasse 5 horas da manhã para receber o adicional noturno. Segundo o advogado, quando um trabalhador é contratado para trabalhar à noite e seu horário muda para o diurno, não há problemas. Mas se ele for contratado para trabalhar durante o dia e for remanejado para a noite, a situação é diferente. Nesse caso, o contrato pode ser até rescindido por culpa do empregador, né? Porque não é uma situação benéfica, ela se transforma numa situação mais maléfica, né, na verdade, contra o empregado, que se vê numa situação que não é nem recomendável trabalhar no período noturno, porque a situação biológica e psicológica do ser humano é totalmente outra, não é feita para o trabalho à noite. Este vigilante trabalha à noite há 10 anos e isso já trouxe efeitos negativos para a saúde. Há 5 anos, Edson teve câncer. Segundo ele, entre os fatores apontados pelo médico para o desenvolvimento da doença estavam o frio excessivo a que ele ficava exposto durante a noite e a má alimentação. Eu trabalhava à noite, chegava de dia, dormia o dia todo, às vezes não almoçava, né? Então contou muito, a alimentação e a noite de sono, no frio, né?
O especialista alerta para o início de problemas de saúde relacionados ao trabalho noturno. Os maiores problemas realmente começam em casa, com o relacionamento do casal, por conta dessa deficiência, distúrbios sexuais e mais tarde, posteriormente, pode levar a câncer. Tem histórico de muitos pacientes que chegam a câncer. O câncer ficou para trás e, apesar do susto, o vigilante ainda prefere trabalhar à noite. Segundo ele, mesmo com todos os desafios para organizar a rotina de descanso e boa alimentação, sua qualidade de vida é melhor com o trabalho noturno. Porque durante o dia fica mais complicado, né? Pegar trânsito de manhã, engarrafamento, sair de casa cedo, 4h30 da manhã, né? Como eu moro no Goiás, né? Então ficava mais puxado. Então, durante a noite, você já tem um benefício melhor porque você não pega engarrafamento para vir nem para voltar para casa, né? Seja por escolha ou por necessidade, o fato é que o trabalho noturno existe e não dá para fugir. Assim, a melhor saída é cuidar da saúde. Afinal, sem saúde, não há trabalho. Alguns negócios conseguem superar o passar dos anos, o crescimento da tecnologia e a crise. Tudo isso para se manter no mercado. Graças à persistência dos donos e à fidelidade dos clientes, ainda é possível encontrar, por exemplo, uma loja de discos de vinil. O século XXI é considerado a era da tecnologia. CDs e DVDs são algumas das mídias digitais que facilitam o entretenimento de muitas pessoas. Mas também há aquelas que ainda preferem resgatar o passado. E uma das tradições de décadas passadas que ainda fazem sucesso são os discos de vinil. Paulo é dono de uma loja de vinis. Estendendo o negócio criado por seu pai há 27 anos, o comerciante mantém uma relação próxima com os clientes, que negociam, trocam, vendem e até doam os discos para alimentar essa paixão. Como o vinil é analógico, quem sempre gostou do analógico dificilmente trocaria por uma mídia digital, por uma mídia de MP3 e YouTube também, com certeza, a qualidade não seria melhor do que um vinil. O vinil analógico dá uma sonoridade muito mais como se você estivesse ao vivo, vendo a banda tocar, do que um som digital já metalizado. Com mais de 8.000 vinis listados, Paulo mantém sua loja com muita dedicação. Amante de discos, além de colecionar, aprendeu a gostar desse tipo de comércio. Apesar da crise no país, o comerciante garante que a procura das pessoas pelo produto ainda é alta. Crescemos aqui dentro, crescemos escutando discos, a gente aprendeu a gostar do comércio e principalmente a gostar desse tipo de comércio. Então acho que é o principal para se manter foi o amor que a gente tem por essa loja. E aí a gente, claro que existiu uma fase de crise nesse setor que a gente teve que encarar de frente mesmo, foi duro, mas conseguimos manter e hoje ele está em um crescimento de alguns 3, 4 anos para cá, tem um crescimento muito bom da procura de vinil. Outro entretenimento muito comum entre as pessoas é a leitura. Foi aí que Cida resolveu investir no negócio e virou dona de um sebo, que basicamente é um estabelecimento que revende livros usados e alguns novos também. Há mais de 30 anos, a proprietária tem na loja um grande acervo com centenas de títulos, desde literatura infantil até livros técnicos e científicos. Não é só o preço mais em conta que atrai o cliente. O local, além de ser um espaço de leitura, também tem outros atrativos para o público. Aqui se tornou um grande ponto de encontro, onde são realizados vários eventos, que reúnem desde crianças até idosos. Ademais de ser um sebo, assim, eu posso dizer que é um ponto de cultura, um ponto de encontro, né? Porque aqui na livraria a gente tem outros nichos que fornecem cultura, como por exemplo, a gente tem um auditório onde são realizados cursos de literatura, palestras, pocket shows. Lígia conheceu o sebinho através de seu irmão e acabou sendo atraída pelo grande universo literário que existe no local e também pela economia. Primeiro, o preço, que é bem acessível à classe, que não tem muita por questão financeira. Bem como agora eu estou no espírita, mas já estou lá embaixo no literatura infantil para minha filha, mas eu vou mais para minha área social, de tudo um pouco. Outro tipo de comércio que superou o passar dos anos e as mudanças nas tendências foi o brechó. Bruna viu nesse negócio a chance de crescer no mercado.
Há 9 anos, as pessoas levam as roupas usadas e negociam com a empresária, que revende com preços para todos os gostos. Em relação a poder aquisitivo, a gente consegue atender uma diversidade muito grande de pessoas. A gente atende desde as pessoas realmente mais simples e mais carentes, que buscam as coisas mais baratas, ainda mais baratas, né, por estarem no brechó, até as pessoas que buscam apenas as coisas mais sofisticadas, mais caras, né, as melhores peças. Então a gente consegue, no mesmo estabelecimento, vender para uma diversidade de pessoas muito grande. Mas se engana quem acha que o brechó não está conectado com as novidades. Bruna usa as redes sociais para atrair os clientes, mostrando toda a forma de trabalho e a diversidade dos produtos oferecidos no local. A gente acredita que o nosso negócio seja mais presencial mesmo. As pessoas vindo até a loja, experimentando, olhando, enfim, a gente acredita nesse tipo de negócio. Então, a gente usa as redes sociais, na verdade, para fazer propaganda da maneira como a gente trabalha, mostrando a diversidade de coisas que a gente recebe, mas não para fazer a venda direta. Exemplos como o do Paulo, da Ciri e da Bruna mostram que, com criatividade, muitos negócios conseguem se manter no mercado e podem atrair ainda mais clientes. E você vai ver depois do intervalo os cuidados que devem ser tomados para não exagerar no uso da tecnologia. É rapidinho, voltamos em 1 minuto. Veja agora as ações realizadas pelo Ministério Público do Trabalho em todo o país na revista MPT. Empresa é condenada por terceirização fraudulenta. O Ministério Público do Trabalho em Santa Maria obteve a condenação do grupo Protege Medicina Empresarial e Assistencial em ação civil pública movida por terceirização ilegal. A empresa foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 700 mil, que será revertido ao Fundo de Amparo ao Trabalhador. A Justiça deu 90 dias para que as irregularidades sejam corrigidas. Neste mesmo prazo, os trabalhadores prejudicados pela fraude deverão ser registrados como empregados. Em caso de descumprimento, será cobrada multa diária de R$ 1.000, multiplicada por item descumprido. Faculdade tem recursos bloqueados para quitar débitos. O juízo da 18ª Vara do Trabalho de Brasília determinou o desbloqueio dos certificados financeiros do Tesouro da faculdade, garantindo assim R$ 156 mil para saldar débitos trabalhistas. Desta forma, os créditos do Programa de Financiamento Estudantil, que são pagos por meio dos CFTs, poderão ser recomprados. A ação de execução foi ajuizada depois de ser constatado o descumprimento do termo de ajustamento de conduta, firmado pela faculdade e o Ministério Público do Trabalho em 2012. A empresa também não registrava os trabalhadores com carteira assinada e atrasava o pagamento do 13º salário. A tecnologia faz parte da rotina da população e, claro, também está presente no ambiente de trabalho. Só que o uso descontrolado pode trazer prejuízos ao funcionário. Quem nunca ouviu este barulho? Ou então postou ou curtiu aquela foto pelo Facebook? A tecnologia está cada vez mais presente na vida das pessoas, seja ela para o lazer ou para o trabalho. Impossível. Por quê? O vício cai demais. É difícil. Usar a tecnologia no ambiente de trabalho é algo muito mais comum do que se possa imaginar. Aqui nessa empresa, por exemplo, as pessoas ficam quase 24 horas conectadas, seja ao Facebook, ao WhatsApp, a qualquer rede social, para facilitar o trabalho. Eu acho que para uma grande variedade de profissionais ela é uma ferramenta essencial e para algumas ela pode ser uma ferramenta de auxílio muito importante. Todos os meus processos, todos os meus clientes, todos os documentos que eu tenho estão em nuvem, então eu posso acessar aqui, posso acessar de algum computador físico, eu posso acessar no celular, na rua. Isso me ajuda muito, porque eu ganho um pouco de dinamismo e ajuda também na parte de comunicação com clientes ou com parceiros em alguns pontos importantes. Mas os especialistas fazem um alerta. É preciso ter cuidado com o uso da tecnologia no trabalho para que isso não atrapalhe a rotina de serviço. Olha, a tecnologia, se tratando de ambientes corporativos, a tecnologia tem que ser utilizada como uma ferramenta
que vai te ajudar a aumentar a tua produtividade e muitas vezes também te dar mais informações para que você tome decisões mais acuradas, decisões mais estratégicas, mais rápidas para a tua empresa. Né? Então, ela tem que ser utilizada realmente como uma ferramenta. Quando a gente fala de tecnologias de um modo geral, né, a gente tem tecnologias como WhatsApp, Facebook, que acabam interferindo na rotina do trabalho do funcionário, dos gestores, e também podem atrapalhar realmente a produtividade da empresa. Rogério é um usuário assíduo das redes sociais, só que no trabalho a tecnologia fica de lado. Tem que deixar um pouquinho de lado, né? Assim, até mesmo as pessoas, quando está trabalhando, é uma área que não pode ser interrompida, assim, entendeu? Então você tem que saber usar também nos momentos, né, favoráveis, né, propício. Com o trabalho disponível na palma da mão, muitas pessoas acabam exercendo suas atividades fora do horário, e isso pode gerar problemas para a empresa. O empregador, quando estabelece uma relação de trabalho com o empregado, quando estabelece uma relação de emprego, para ser mais específico, eles têm parâmetros e limites estipulados. Um dos limites que sempre vai estar estipulado no contrato de trabalho é a carga horária. Quando o empregador se vale do WhatsApp, por exemplo, para entrar em contato e falar sobre trabalho, para discutir coisas do âmbito laboral com o empregado fora do seu horário de trabalho, necessariamente a gente vai ter um labor extraordinário, uma hora extraordinária de trabalho. Só que usar em excesso a tecnologia no ambiente de trabalho também pode custar caro para o empregado. Quando ele identifica um desvio do funcionário, seja ele por essa natureza, seja ele por qualquer outra, ele vai adverti-lo, certo? E seguidas advertências podem culminar em uma suspensão e, via de consequência ao final, pode vir a acarretar uma demissão por justa causa. O Trabalho Legal faz agora uma pausa e vai mostrar depois do intervalo parte da rotina de um médico veterinário. Cuidar da saúde dos animais é só uma das atividades de um médico veterinário. Vamos acompanhar agora um pouco mais da rotina desse profissional. Olá, eu estou aqui com a Hannah, essa Yorkshire de 12 anos de idade. Recentemente ela teve uma diarreia forte, deu um susto nos donos e precisou de atendimento. Você sabe quem é o profissional que cuida dos bichinhos? É o médico veterinário. Esse é o tema do quadro Meu Trabalho desta semana. Eu vou pedir ajuda para o Léo. Léo, pega aqui a Hannah para mim, que a gente está aqui numa clínica veterinária em Brasília, aqui no centro de Brasília. E vamos conversar agora com o Dr. Fábio Barreto, ele que é médico veterinário há 14 anos, tem bastante experiência. Tudo bom, doutor? Tudo bem? Tudo bem. Doutor, vamos falar um pouquinho primeiro da formação. É ideal saber que qualquer pessoa, para exercer essa profissão, tem que entrar numa faculdade. Sim, tem que fazer um curso, né? O curso são 5 anos de graduação, né? E depois vem as residências, as pós-graduações, né? Então, é no mínimo 5 anos de faculdade, de universidade, para poder se formar como médico veterinário. Neste hospital, os profissionais são especializados em cães e gatos, mas a pessoa, quando se forma, pode escolher outros animais para cuidar, não é isso? Sim, existem inúmeras áreas na medicina veterinária, não só na parte de cães e gatos. Existem animais de produção, animais silvestres, veterinários que trabalham em frigorífico, veterinários que trabalham na parte de higiene e inspeção de produtos de origem animal. Então, são muitas áreas. Animais de produção, área de fecundação in vitro. Então, existem muitas áreas na medicina veterinária, não só a parte de clínica de cães e gatos. Na verdade, aqui é um hospital, não é isso, doutor? É um hospital veterinário. Existem consultórios veterinários, clínicas veterinárias e hospitais veterinários. Então, existem diferenças nas exigências para cada estabelecimento. Um hospital, por exemplo, obrigatoriamente tem que ser 24 horas. Tem que ter veterinário 24 horas, tem que ter raio-x, né? Tem que ter centro cirúrgico completo, entre outras coisas, né? Então, existem diferenças. Agora eu fiquei curiosa, dá para mostrar para a gente um pouquinho da estrutura? Claro, vamos sim, vamos lá. Então, vamos lá. Pois é, a estrutura do hospital é grande. Quais são os lugares aqui que o senhor destaca, doutor?
São vários consultórios, né? São 3 consultórios. Tem uma sala de odontologia, tem a sala de imagem, tem uma sala de raio-x, tem a parte da internação, onde os animais ficam internados. Tem uma internação somente para animais com doenças infecto-contagiosas. Tem uma parte de uma biblioteca para os estagiários, os veterinários poderem estudar nas horas mais vagas. Vamos mostrar aqui, ó, tem uma biblioteca, bastante livros. Quer dizer, aqui o pessoal também consegue se reciclar, pegar informação para adquirir mais conhecimento. Sim, exatamente. Porque a veterinária, assim como a medicina, o estudo tem que ser diário, né? A gente tem que estar sempre se atualizando. Então, eventualmente, uma doença diferente, uma coisa assim, tem que ter o livro na mão para poder fazer uma consulta, né? Então, é o tempo inteiro a gente estudando, trocando ideias e fazendo reuniões para poder todo mundo tá acompanhando todos os cães que estão internados, a gente ter a mesma atenção com os pacientes e a coisa sempre andar da forma que a gente mais gosta, que é priorizando a saúde dos cães, né? Pois é, o Dr. Fábio permitiu a nossa equipe entrar em um dos consultórios, onde o profissional atende os pacientes. Olha quem está aqui dentro, ele é enorme, é o Hulk. Hulk está doentinho, né, Dr. Fábio? O que o Hulk tem? A gente observa que ele está no sorinho, né? A doutora Natália está reexaminando ele aí, ele está internado porque ele está com quadro de diarreia, tem alguns dias, e chegou aqui com quadro de desidratação. E veio para fazer um tratamento com fluidoterapia, antibióticos, né? Mas ele já está um pouco melhor, né? Hoje ele deve repetir os exames e a alta já deve estar prevista para 1 ou 2 dias. Quando o veterinário trabalha, ele presta serviço. Aquela questão trabalhista, todos os direitos garantidos, é do mesmo jeito que outros profissionais? Sim, assim como os profissionais, eles têm as suas horas a cumprir, né? Eles têm direito a férias, né? A 13º. Então, os locais que trabalham de acordo com a lei fazem todos os direitos que o veterinário merece, né? A jornada de trabalho, no caso, pode variar, né, doutor? Pode variar muito. Tem veterinários que são autônomos, né? Então trabalham fazendo consultas a domicílio. Mas quando trabalham no local fixo, tem a jornada de trabalho. 6 horas diárias ou 8 horas com direito ao almoço, 44 horas semanais. Tem veterinários que fazem plantões, né? Dentro do plantão, eles têm direito ao adicional noturno. Então, existem muitas coisas dentro da parte trabalhista que os estabelecimentos têm que cumprir, né? Assim como qualquer outra profissão. Há casos em que o estudante, depois de formado, ele decide montar o próprio negócio, como o Dr. Fábio, por exemplo, que é sócio neste hospital. E neste caso também tem a questão legal, né? Não precisa necessariamente ser um veterinário, mas tem que ter um profissional da área aqui dentro responsável. Com certeza. Existem pessoas que montam, né, negócios dentro da veterinária, como clínicas veterinárias, que não são veterinários, mas obrigatoriamente tem que ter um responsável técnico pelo estabelecimento, que tem que ser um veterinário, né? Então, se o proprietário também for veterinário, melhor ainda, porque ele sabe quais são exatamente os problemas e fica mais fácil para lidar com os funcionários também. Sabe onde está pisando, né? Sabe onde está pisando, exatamente. Pois é, vamos conhecer o resto da estrutura do hospital. A estrutura é grande, o Dr. Fábio está disposto aqui a mostrar tudinho para a gente, não é isso, doutor? Exatamente. Do consultório, agora a gente vai para uma outra área muito especial, muito importante, a sala de exames. Você acha que só você faz ultrassonografia? Pois é, não, os animais também, né, doutor? Exatamente. A ultrassonografia, assim como no ser humano, os cães também precisam fazer, né, de acordo com a suspeita, né? E aí, quem está precisando neste momento é o Apolo. O Apolo, ele já é um paciente idoso, ele estava com gastroenterite também e ele está com a suspeita de corpo estranho, é como se tivesse ingerido alguma coisa diferente, como um pedaço de pano, alguma coisa assim. Ele tem dor abdominal e está fazendo o exame nesse momento para poder fechar o diagnóstico do problema dele. E aí o veterinário que trabalha aqui também está habilitado a fazer esse tipo de exame, doutor? Precisa de um curso específico? Como é que é? Não, é importante fazer os cursos, as especializações, né? Existe especialização, por exemplo, em exames de imagem, como radiografias, né? Ultrassonografias. Então, o veterinário, depois de formado, ele faz a pós-graduação ou a residência dentro dessas áreas para poder atuar. Pouco mais de 4 horas da tarde, o Dr. Fábio tem agora agenda cheia, um compromisso muito importante. Ele tem uma cirurgia marcada e permitiu que a gente acompanhasse um pouquinho, não é isso? Exatamente. Vamos lá ver esse momento delicado. Quase tudo pronto, o Dr. Fábio entra no centro cirúrgico em poucos minutos. Uma cirurgia delicada, né, de uma Rottweiler. Sim, é uma Rottweiler idosa também, que tem um tumor mamário grande.
vai ter que fazer uma mastectomia, vai retirar as glândulas mamárias, e uma cirurgia de OSH, que é retirada do útero, dos ovários, né? Então é uma cirurgia um pouquinho demorada, em torno de 1h30 mais ou menos, mas ela está bem, foram feitos todos os exames pré-operatórios necessários, a cirurgia provavelmente vai correr tudo bem. O senhor, ao lado de um anestesista, essa é a regra, ele precisa estar o tempo todo lá dentro. E qual a questão da vestimenta, né? É igual com o médico que vai operar um ser humano? Exatamente, o centro cirúrgico só entra com um pijama cirúrgico, né, com propé para proteger, né, os calçados, e depois, além dessa roupa, a gente ainda coloca o avental cirúrgico para poder fazer uma cirurgia com o menor nível de contaminação possível, né. Dr. Fábio vai ficar quase 2 horas no centro cirúrgico, a gente vai se despedir dele aqui, mas uma última pergunta. Doutor, quem gostou dessa rotina, dessa estrutura que a gente mostrou aqui no quadro e quer ser médico veterinário, simplesmente gostar dos bichinhos, é suficiente? Não, não é suficiente. É importante, mas não é só isso, né? Tem que gostar de estudar muito, se dedicar bastante, que é uma profissão, assim como as outras, muito difícil, que requer bastante dedicação para poder ter sucesso. Obrigada, doutor. Boa sorte na cirurgia. Obrigado. A cirurgia vai começar agora e a gente fica por aqui. Este foi o quadro Meu Trabalho desta semana. Gostou da profissão? Quer ser um médico veterinário? Então pesquise mais na internet. E lembre-se, procure uma instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação. Voltamos ao estúdio. E como sempre digo aqui, o Trabalho Legal é feito para você e por você. Então, se tiver aí alguma sugestão de reportagem, é simples. Basta enviar para o e-mail trabalholegal.pautas@gmail.com. Agora, mais informações sobre o Ministério Público do Trabalho estão disponíveis no portal www.mpt.mp.br e também no Facebook ou canal no YouTube. Esta edição fica por aqui. Uma ótima semana para você e até a próxima!